Nascer de novo. Jesus Cristo um dia disse a um dos principais dos judeus de nome Nicodemos, que tinha ido ter com ele de noite: necessário vos é nascer de novo. Portanto, é imperativo nascer de novo, segundo o que disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, descido do céu para anunciar-nos o que seu Pai lhe tinha ordenado dizer. Mas por que é necessário nascer de novo? Porque, como pouco antes tinha ainda dito Jesus a Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus de que falou Jesus é o paraíso celestial, um lugar esplêndido, glorioso, que não se pode ver com estes olhos, mas que existe no além, mais precisamente nos céus. Sim, nos céus existe um lugar maravilhoso, onde se entrará logo depois de morto, com a alma, à espera da ressurreição corporal, que terá lugar na volta do céu de Jesus. Mas, como te acabei de dizer, na condição de que alguém na terra tenha nascido de novo. No caso de alguém não ser nascido de novo quando morrer, a sua alma vai para o Hades, que em grego significa mundo invisível, conhecido melhor como inferno, que é um lugar também este que não se pode ver com estes olhos, mas a diferença do paraíso é um lugar de tormento, onde reina o caos, onde há trevas profundas, onde arde um fogo não atiçado por mão de homem, e como disse várias vezes Jesus, há pranto e ranger de dentes. Lá, a alma do pecador esperará o dia do juízo, quando ressurgirá corporalmente para ser julgado, segundo as suas obras, e lançado no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde ficará pela eternidade no meio de atrozes e intensos tormentos. Reconhece, pois, por ti mesmo a importância que tem o novo nascimento. Ele constitui a maneira em que se pode ser salvo das chamas do inferno, primeiro, e depois do lago ardente de fogo e enxofre. Não uma maneira, mas a única maneira. Não existe uma outra maneira por meio da qual se pode escapar à perdição eterna. Até agora te fiz saber o destino de quem nasceu de novo ou de quem não nasceu de novo, uma vez morto. Agora te quero fazer saber como se experimenta o novo nascimento na nossa vida. Para te o explicar da melhor maneira, porém sou obrigado a partir de muito longe, isto é, do primeiro homem, Adão, porque por meio dele o pecado entrou no mundo, e quando se fala do novo nascimento é preciso falar do pecado. Ora, Deus, quando criou o homem, o pôs no jardim do Éden, e lhe mandou não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Com efeito lhe disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, porém, desobedeceu, e assim naquele preciso dia morreu, mas não fisicamente, mas sim espiritualmente. E através dele o pecado entrou no mundo, e se estendeu a toda a humanidade. Todos, portanto, pecaram, e estão mortos espiritualmente, como estava Adão depois de ter pecado. Eis o ponto: a morte espiritual reina naqueles que pecaram. Também tu, pois, pecaste diante de Deus. Não importa se muito ou pouco, e não importa de que tipo de pecado te fizeste culpado. Se de um furto que te rendeu pouco dinheiro, de um assalto à mão armada a um banco que te rendeu milhões, ou até bilhões. Se de uma mentira dita para brincar ou para esconder um erro feito por ti ou por outros. Se de um palavrão contra o teu próximo ou uma blasfêmia contra Deus. E poderia prosseguir: o pecado é pecado, e o seu salário é em todo caso a morte. Por isso tu és um pecador, está morto espiritualmente, em ti não há vida espiritualmente, falando só a morte. És um filho da ira, portanto sobre quem pousa a ira ardente de Deus, que odeia os que praticam a maldade. Eis porque não tens comunhão com Deus, eis porque não tens nenhuma esperança, eis porque tens medo da morte. E quando ouves falar dela, esconjuras de que modo algum consegue afastar a morte, porque ela se está aproximando rapidamente. E eis que, porque quando ouves falar do inferno, és tomado por calafrios, e fazes de tudo para mudar de discurso, ou procuras não ouvir, porque estás morto nas tuas ofensas e nas tuas transgressões. Porventura foste ao padre confessar os teus pecados, mas inutilmente, porque também depois te absolveu, e tu fizeste as coisas que te prescreveu, continuaste e continuas a sentir-se ainda um pecador no teu íntimo, um pecador perdido sem esperança. Esses pecados confessados estão ainda presos à tua consciência e pesam como uma rocha sobre ti.
A consciência que Deus pôs em ti, isso te o testifica claramente. E é isto porque o Padre é um homem que não pode perdoar os pecados a ninguém. Sendo, pois, esta a situação em que tu te encontras, necessitas de ser vivificado, de experimentar uma ressurreição espiritual que traga a ti a vida espiritual, a comunhão com Deus, em outras palavras, de nascer de novo. Eis então o que deves fazer para nascer de novo. Deves arrepender-te dos teus pecados, isto é, arrepender-te das tuas transgressões e propor-te a não cometê-las mais, e crer com todo o teu coração em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que deves crer quando digo que deves crer em Jesus é que Jesus Cristo morreu sobre a cruz pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação e apareceu àqueles que ele tinha escolhido como suas testemunhas, isto é, os apóstolos. Este é o Evangelho de Deus, que mostra aos homens o grande amor de Deus teve por todo o mundo, oferecendo o seu único Filho para a propiciação de nossos pecados, para que por meio dele nós vivêssemos. No momento em que fizeres isso, acontecerá isto: te sentirás nascer de novo e te tornar numa nova criatura. Isto acontecerá pela virtude da palavra de Deus, que a Escritura compara à água, e pelo Espírito Santo, e é algo que não se pode perceber plenamente. Experimentarás nesse instante a lavagem dos teus pecados, e portanto o perdão de Deus que trará a ti a paz e a alegria da salvação. Não serás mais um filho da ira, mas um filho de Deus. Não serás mais um inimigo de Deus, porque serás reconciliado com Deus. Não serás mais um escravo do pecado, porque serás libertado do pecado. Não estarás mais sobre o caminho da perdição que leva às chamas do inferno, mas sobre o caminho que leva ao paraíso. E por isso não terás mais medo de morrer, porque saberás para onde irás, como também não terás mais medo do inferno. E tudo isso em virtude da graça de Deus mediante a fé. Não haverá, pois, da tua parte nada de que te possas gloriar na presença de Deus, porque o que obterás, o obterás gratuitamente, e não em virtude de obras justas feitas por ti. Uma vez experimentado o novo nascimento, dado que o Espírito Santo estará em ti e testificará que és um filho de Deus, lavado com o precioso sangue de Jesus, deves fazer-te batizar na água por imersão, porque Jesus, antes de ascender ao céu, ordenou batizar aqueles que creem nele. Com efeito disse: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é necessário a fim de ter uma boa consciência diante de Deus, porque o apóstolo Pedro diz que ele é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Pelo batismo se testemunha ao diabo e aos seus ministros, entre parênteses aqui, como também as pessoas do mundo que estão presentes ou que ouçam dele, de ter passado a ser discípulo de Cristo, de não querer viver mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, e por isso de ter renunciado a si mesmo e aos prazeres do pecado que oferece o diabo através deste mundo mau. Deves de fato saber que quando se nasce de novo, se é arrancado deste presente século mau, que jaz no maligno, e transportado para o reino do Filho de Deus, que antes do novo nascimento se serve o pecado, mas depois se começa a servir a justiça. O batismo é, pois, um ato com o qual se declara estar morto para o pecado e para o mundo. Procura, pois, logo uma comunidade de crentes em Cristo Jesus e pede ao pastor ou aos anciãos desta comunidade para batizar-te. E permanece com os membros desta comunidade, porque também eles nasceram de novo. São irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que deves amar por obras e em verdade, porque assim Cristo mandou, e com quem deves andar junto à espera da volta do Senhor do céu. Frequenta assiduamente as reuniões, procura os irmãos, também quando não há reuniões oficiais, e está com eles para falar das coisas relativas a Jesus, ao seu reino, para orar, para cantar, para realizar toda a boa obra, para a glória de Deus. Desta maneira te fortificarás e crescerás espiritualmente. Naturalmente, a tua passagem da morte para a vida será notada pelos teus pais, ou pela tua mulher, ou pelo teu marido, ou pelos teus filhos, e por todo aquele que te conhece. O que deves fazer em relação a eles? Explicar-lhes o que aconteceu, isto é, como o Senhor teve piedade de ti, perdoando-te os teus pecados e fazendo-te renascer para a nova vida, isto para ganhá-los para Cristo.
Não te envergonhe de testemunhar da obra que Deus fez em ti. Cristo não se envergonhou de morrer por ti na cruz. É importante, pois, que tu sejas um exemplo para eles no falar, no amor, na pureza, na conduta, a fim de lhes fazer ver a luz do Senhor. E, naturalmente, ainda para ganhá-los para Cristo. Isso significa que te deves abster de qualquer concupiscência carnal e mundana, a qual antes de nasceres, de novo eras dado. Deixa de matar, de cometer pecado contra a natureza, de cometer fornicação, adultério, deixa de efeminar-se, deixa de roubar, de dizer blasfêmias, mentiras e palavrões, deixa de amar o dinheiro, deixa de ser arrogante, soberbo, malcriado, violento, iracundo, deixa de te vestir de maneira suntuosa, ou com roupa justa, ou provocante, deixa, se és homem, de pôr em calções ou em tronco nu, deixa de ver a televisão, de ouvir música mundana, de ir à discoteca ou bar para jogar as cartas, ou para passar inutilmente o teu tempo. Deixa de ir ao estágio, gritar e dizer palavrões contra teu próximo, de ir no verão à praia e à piscina para te bronzeares e te divertires, e em particular se és uma mulher, deixa de usar calças, mini-saias, trajes decotados, transparentes, justos, luxuosos, colares, brincos, pulseiras, e deixa de te maquilar. Em suma, deixa de fazer toda espécie de mal. Te perguntarás, porventura, por que te deves abster também de muitas coisas que hoje muitos não consideram mais mal? O motivo é porque tu, nascendo de novo, te tornaste o templo de Deus. Isto é, o teu corpo tornou-se a habitação espiritual onde veio morar Deus. E dado que Deus é santo, tu tens o dever de apresentar os teus membros não mais ao serviço do pecado e da vaidade, mas ao serviço da justiça e da santidade, e de conservar teu corpo em santidade e honra. E essas coisas que hoje o mundo diz que se podem fazer, diante de Deus não são mais que coisas tortuosas e perversas, que não lhes agradam e pelas quais a ira de Deus se revela no céu. Sê zeloso só em fazer o bem, ajudando quem está em necessidade, principalmente entre os irmãos órfãos, viúvas e pobres, participando para sustentar materialmente o pastor e os anciãos que te instruem, porque eles são dignos disso. Lê e medita continuamente as Sagradas Escrituras, ora continuamente a Deus em nome de Jesus Cristo, com fé e esperando com paciência a resposta. Entre as coisas que deve pedir a Deus pelos outros, está o bem espiritual dos teus irmãos e das tuas irmãs, a salvação dos homens, a ajuda e a bênção para as autoridades que nos governam. Entre as coisas que devem pedir para ti mesmo está a sabedoria, para te conduzir de maneira sábia em todas as circunstâncias da vida, o batismo com o Espírito Santo, através do qual se é revestido de poder, e os dons do Espírito Santo que são dados para a edificação da igreja. Evangeliza todos, católicos, romanos, hebreus, hinduístas, budistas, muçulmanos, testemunhas de Jeová, mormões e qualquer outro. Fala-lhes da graça de Deus que está em Cristo Jesus, para que também eles possam nascer de novo. Uma última coisa, mas por isso não menos importante, lembra-te que Jesus Cristo, o justo, que não cometeu algum pecado e que procurou só o bem das pessoas, foi odiado pelo mundo. Pelo que não te admires, se os do mundo te odiarem e perseguirem, uma vez que passarás da morte para a vida. Suporta também tu os sofrimentos, como Cristo suportou os seus, e alega-te de ser julgado digno de sofrer pelo seu santo nome, que é bendito eternamente. Está firme na fé até a morte e obterás a coroa da vida. E nós vamos orar pelas oportunidades que Deus me deu de estar aqui descrevendo como nascer de noite. Querido Deus, querido Pai, te pedimos mais uma vez permissão para entrar na sua presença, para te agradecer por esse momento em que foram narradas diversas situações de como devemos nascer de novo, de como nossa alma vai para o paraíso, ou então vai para o Hades. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, e pedimos para que tu abençoes aquelas pessoas que entraram aqui para ter conhecimento da novo nascimento. Assim nós oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.